Catolicismo Romano. Olá, internautas ouvintes do portal Catolicismo Romano. Hoje vamos falar sobre a Missa Tridentina. Portal Catolicismo Romano. A Missa Tridentina, também chamada Missa Tradicional, Missa Gregoriana ou Missa de São Pio V, é uma missa celebrada em latim, de acordo com as formas sucessivas do Missal Romano, tal como foi promulgado em 5 de dezembro de 1570 por São Pio V, em cumprimento do mandato que recebera do Concílio de Trento e utilizado por toda a Igreja Católica de rito romano até a reforma litúrgica, ordenada pelo Concílio Vaticano II. Esta missa é denominada por alguns de missa de sempre, em razão do rito referir-se aos primórdios do cristianismo. Existem muitas diferenças entre a missa de 1570 e a missa dos primeiros séculos em Roma. Já antes do Papa Gregório I, de 590 a 604, houve, entre outras mudanças, uma revisão radical do cânon da missa e uma redução do número das leituras bíblicas. O Papa Bento Gregório I também reformou o rito romano, ancorou o Pai Nosso ao final do cânon, mudou a ordem de algumas partes do cânon, inseriu uma frase no Hanc Igitur e introduziu Christi Eleison como variação de Kyrie Eleison. Outros elementos da forma tridentina do rito romano apareceram mais tarde, como o Credo, de 1014 em Roma, e as orações do ofertório, do século XIII. O Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, na Constituição Sacrosanctum Concilium, de 1963, mandou rever o rito da missa, assim como os restantes livros litúrgicos, segundo os princípios enunciados na mesma Constituição. Tal ordem foi executada por um grupo de especialistas em liturgia, Bíblia e teologia, nomeados pelo Papa Paulo VI, que promulgou em 1969 o novo Ordo Missae, ordinário da missa, parte invariável de todas as celebrações da missa, e em 1970 o novo Missal Romano. Esse Missal Romano reformado conheceu até hoje 3 edições, em 1970, 1975 e também 2002. Contudo, os católicos chamados tradicionalistas, descontentes com o Concílio Vaticano II e com o rumo então tomado pelas autoridades eclesiásticas, não receberam com bons olhos o novo missal, preferindo celebrar a missa na anterior forma. Eles alegavam que a nova forma da missa dessacralizava o sacrifício de Cristo e era muito próxima à ceia luterana e outras cerimônias protestantes. Há muitos outros grupos católicos tradicionalistas, alguns dos quais em boas relações com a Santa Sé e com os bispos da Igreja Católica, enquanto outros estão em desacordo. Característica comum de todos estes grupos é celebrarem a missa tridentina, utilizando para isso ou a última edição típica do Missal Romano antes da reforma de Paulo VI, ou seja, o chamado Missal de 1962, ano em que foi publicado, ou uma edição publicada antes da eleição do Papa João XXIII. Apesar do Missal de 1962 nunca ter sido abrogado juridicamente, na prática o novo Missal deveria substituir o antigo. Face, porém, aos católicos que mantiveram o uso do Missal 1962, foi dada permissão ao seu uso em 1984, quando a carta coautor Abincianus abriu aos bispos a faculdade de concederem tais autorizações em casos justificados e com certas limitações. Tais disposições foram confirmadas pelo Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988. Em 7 de julho de 2007, o Papa Bento XVI promulgou o Motu Proprio Summorum Pontificum, em que realizava o uso como forma extraordinária do rito romano do Missal Romano, editado em 1962, cujo uso nas missas celebradas sem o povo fica doravante ao arbítrio de cada padre, podendo também a celebração pública ser permitida sem recorrer ao bispo, se solicitada por um grupo estável de fiéis. A forma ordinária ou normal da celebração da missa, segundo o rito romano, continua a ser a do missal publicado por Paulo VI, mas a forma do ano 1962 está permitida como forma extraordinária. É preciso deixar claro que o Papa Bento XVI afirmou que as celebrações da missa no rito ordinário
não devem conter criatividade dos padres, como, por exemplo, bater palmas, músicas com instrumentos não religiosos ou até mesmo dançar. História da Missa Tridentina. Face às doutrinas propagadas pelos protestantes, o Concílio de Trento reafirmou a doutrina católica sobre a missa, sobretudo nas sessões 13, em que versou sobre a presença real, e na 22, sobre o sacrifício. Além disso, mandou elaborar uma lista de abusos cometidos na celebração da missa, a partir da qual promulgou um documento acerca das coisas a observar e a evitar na celebração da missa. Tais abusos podem reduzir-se à avareza, irreverência e superstição. A fim de eliminar esses abusos, era a intenção do concílio proceder à reforma dos livros litúrgicos. No entanto, como o concílio se arrastava há já longos anos, os padres conciliares decidiram na última sessão incumbir o Papa Pio IV dessa função. Contudo, foi Pio V que realizou tal incumbência, promulgando em 1570, através da bula Quo Primum Tempore, o Missal Romano revisado. Nessa bula, Pio V esclarece que o objetivo da revisão dos livros litúrgicos era restaurar os ritos, em conformidade com a antiga norma dos Santos Padres. No entanto, como afirma a Instrução Geral do Missal Romano, documento que acompanha o Missal de Paulo VI, esse missal de 1570 pouco difere do primeiro impresso em 1474, o qual, por sua vez, reproduz fielmente o missal do tempo de Inocêncio III. Além disso, se bem que os códices da Biblioteca Vaticana tenham ajudado a corrigir algumas expressões, não permitiram, naquela diligente investigação dos antigos e mais fidedignos autores, ir além dos comentários litúrgicos da Idade Média. O rito da missa foi posteriormente revisto por outros papas, em 1604, 1634, 1888, 1920, 1955 e 1962. Estas reformas, contudo, foram pouco significativas, excetuando algumas mais importantes. Em 1604, Clemente VIII eliminou uma oração a dizer pelo sacerdote ao entrar na igreja a palavra omnibus nas duas orações a seguir ao Confiteor, o nome do imperador no cânon romano e tríplice bênção da missa solene. Pio XII, em 1956, restaura a Semana Santa. João XXIII publica em 1960 um novo código das rúbricas da missa e insere no cânon romano o nome de São José. São estas modificações que dão origem ao Missal de 1962, última edição do Missal Tridentino. Na bula que o acompanha, João XXIII faz referência ao Concílio Vaticano II, então já convocado, que deveria propor os grandes princípios da reforma da liturgia. Essa edição tornou-se a referência para a celebração atual da Missa Tridentina. Língua litúrgica e posição do sacerdote. As características mais visíveis da Missa Tridentina são o uso do latim como língua litúrgica, assim como a posição do sacerdote, aparentemente de costas para os fiéis. No entanto, essas diferenças, embora as mais visíveis, são na verdade circunstanciais. De fato, a Missa Tridentina admite, teoricamente, a tradução dos textos, porém nela persiste o uso do latim por ser um idioma que está morto, ou seja, não é mais usado e, portanto, não sofre alterações, o que preservaria a missa de erros litúrgicos e doutrinais a que as palavras das chamadas línguas vernáculas estão sujeitas com sua constante evolução semântica e ortográfica. Situação idêntica ocorre nas chamadas liturgias orientais, onde em vários casos também podem ser usadas outras línguas mortas, aramaico no rito siríaco, copta no rito alexandrino, eslavo ou grego arcaicos no rito bizantino, entre outros. Já a posição de costas ao povo é mais corretamente definida como ad orientem, ou seja, para o leste, direção da Terra Santa, onde Jesus foi crucificado. Na Missa Tridentina, essa posição é também conhecida como Versus Deum, já que nessa missa o padre fica voltado para o Deus Filho, guardado no sacrário sob as espécies consagradas segundo a fé católica. O padre assume assim postura idêntica do povo, dirigindo as orações da missa a Deus. Salvo algumas exceções, como a da atual missa latina, os sacerdotes de praticamente todos os ritos católicos e ortodoxos
adotam até hoje a posição ad orientem durante a missa. Por outro lado, todas as edições do missal atual são feitas originalmente em latim, e a missa pode sempre ser celebrada nessa língua. Do mesmo modo, nada proíbe que seja celebrada de costas para o povo, o que acontece sempre que, por exemplo, numa igreja, o altar não permite que seja de outra forma. No entanto, abstraindo destes elementos, há outras diferenças significativas entre a missa tridentina e a atual. Na missa tridentina, só o sacerdote e um acólito, sacristão ou ajudante, proferiam os textos da missa, exceto em alguns lugares em que todos os fiéis presentes proferiam os textos destinados ao ajudante. Tal prática das chamadas missas dialogadas vulgarizou-se mais no século XX, graças às propostas do chamado movimento litúrgico, que propunham o enriquecimento da participação litúrgica. Os assistentes da missa tridentina muitas vezes acompanham a cerimônia através de um livro que apresenta os textos litúrgicos com a respectiva tradução. Outras vezes, porém, vão fazendo outras orações, tais como o terço. A missa tridentina começa com as chamadas orações ao pé do altar, por serem proferidas no fundo dos degraus, antes de subir ao altar. São compostas pelo Salmo 42, acompanhado pela antífona Introibo ad altare Dei. Após um versículo, o confiteor, confissão, é rezado 2 vezes, primeiro pelo sacerdote, depois pelo ajudante, com as respectivas orações de absolvição. Após um repositório, o sacerdote sobe então ao altar e beija-o, proferindo outras 2 orações. No Kyrie, cada invocação é proferida 3 vezes, e não apenas 2, como na atualidade. No Glória a Deus, nas alturas, prevêem-se alguns gestos, tais como inclinações e o sinal da cruz ao proferir certas palavras. Depois de mais uma saudação, Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, o sacerdote profere uma ou várias orações colectas, enquanto que atualmente é sempre apenas uma. Liturgia dos catecúmenos. A missa tridentina propõe, na maioria das vezes, apenas uma leitura antes do Evangelho, geralmente tirada do Novo Testamento, enquanto que o rito atual propõe 2 leituras aos domingos e solenidades. Segue-se o chamado gradual composto por um refrão e um versículo, substituído atualmente pelo salmo responsorial. Tal como hoje, antes do Evangelho, era dito o Aleluia ou outro texto. No credo, prevêem-se alguns gestos agora abandonados, como no Glória. Não existe a oração dos fiéis. Ofertório é a parte da missa tridentina que apresenta maiores diferenças em relação à prática atual. Na apresentação do pão e do vinho, são ditas fórmulas que expressam oferecimento já em sentido sacrificial, substituídas atualmente por outras que exprimem a simples apresentação. A reforma litúrgica de Paulo VI optou por eliminar as anteriores, justificando que antecipavam a ideia de sacrifício própria do cânon. 2 outras orações invocam o Espírito Santo e recordam os mistérios da salvação, assim como alguns santos. Foram eliminadas por Paulo VI pelas mesmas razões das anteriores. O rito do lavabo é acompanhado por uma longa sessão do Salmo 25, enquanto que atualmente é apenas por um versículo do Salmo 50. A incensação, quando realizada, prevê uma série de textos a serem proferidos antes, durante e depois, enquanto que atualmente é realizada em silêncio. O prefácio prevê alguns gestos específicos a realizar durante o diálogo que o precede. Oração eucarística. A missa tridentina apresenta uma única oração eucarística, o chamado cânon romano, que foi o único utilizado durante séculos. O missal de 1970 apresenta, além desta, outras 3 orações eucarísticas, retiradas da tradição ou inspiradas noutras liturgias católicas. Na missa tridentina, essa parte é usualmente dita pelo sacerdote em voz baixa. O texto é o mesmo que se usa atualmente, mas com algumas diferenças em relação aos gestos que o acompanham. O sacerdote beija o altar por 2 vezes. Faz ao todo 25 sinais da cruz com a mão ou com a pátena, reduzidos a 1 por Paulo VI. Após a consagração, o sacerdote não separa os dedos polegar e indicador que seguraram a hóstia.
Na consagração, genuflecte 2 vezes a hóstia e 2 ao cálice, uma antes e outra depois da elevação. Além disso, diz sempre todos os nomes dos santos e todas as conclusões, per Christum Dominum Nostrum Amém, que se inserem no canon. Atualmente, alguns dos nomes e das conclusões tornaram-se facultativas. As palavras da consagração da hóstia são apenas Hoc est enim corpus meum, isto é, o meu corpo. Na consagração do vinho, as palavras Mysterium Fidei, mistério da fé, que hoje são ditas no final da consagração para introduzir a aclamação dos fiéis, são introduzidas na fórmula de consagração, no meio das palavras de Cristo. Ritos de comunhão. O Pai Nosso é dito apenas pelo sacerdote e o ajudante diz apenas a última frase. Durante a fórmula que se lhe segue, o sacerdote benze-se e beija a pátena e parte a hóstia em 3 partes, benzendo o cálice com a mais pequena que depois deita no cálice. A oração pela paz, Domini Lesu Christi, é dita em silêncio pelo sacerdote, seguindo-se-lhe outras 2 fórmulas longas de preparação para a comunhão e comunga, proferindo em silêncio mais algumas fórmulas. A comunhão dos fiéis não está propriamente prevista no texto do missal, mas a fazer-se na missa, os fiéis recitam a confissão, o sacerdote diz a absolvição respectiva e mostra-lhes a hóstia, dizendo: Ex Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. A comunhão dos fiéis na missa tridentina é feita sempre na boca e de joelhos, geralmente junto da balaustrada ou grade que separa o presbitério da assembleia. A fórmula dita pelo sacerdote é mais longa que a atual e dita em silêncio, fazendo um sinal da cruz com a hóstia. Segue-se a purificação dos vasos sagrados e das mãos do sacerdote, acompanhadas de mais algumas orações. Ritos de conclusão. Após a última oração, o sacerdote despede a assembleia dizendo: Ite, missa est. Ide, a missa acabou. Só então tem lugar a bênção, precedida de uma oração à Santíssima Trindade. Por fim, lê-se em todas as missas o início do Evangelho de São João. Apesar de não virem assinaladas no missal, tem lugar antes da saída para a sacristia as chamadas preces leoninas, por terem sido prescritas pelo Papa Leão XIII e 3 Ave-Marias. Portal Catolicismo Romano.